Bem-vindos ao nosso happy hour. Gente, onde é que eu deixei meu café? Minha água. Muito bem, Carol já chegou. Vamos colocá-la aqui. Aceita. Vamos chamar a Ana também. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento. Oi, Carol! Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso Happy Hour das Galáxias. Isso aí! Como é que tá o som, por favor? Tá escutando a música do fundo? Não? Oi, Não, bom. Não? Vou ter que deixar mais alto, então. Vamos lá, vamos ajustando. Sidney, seja bem-vindo, Sebastião. Olha quanta gente chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa noite, nosso happy hour. O que tu trouxe pro happy hour hoje? eu trouxe hoje para o nosso Happy Hour um assunto imperdível. E a bebida do happy hour, meu amor? Falando A nisso, deixa eu buscar. bebida do Happy Hour hoje vai ficar por conta de um chazinho, porque tá chovendo, tá um clima assim bem outono, bem gostoso. Cadê a nossa Ana Salgado? Olha, a gente não combinou o que a gente ia trazer de bebida, mas eu também trouxe meu chazinho. Ah, que Mulheres legal. de bastante. Ah, Uhul! certo momento, Legal. quanta gente bacana chegando. Gente, só vamos chamar a dona Ana, que tá faltando aqui ainda. A Ana deve estar preparando a bebidinha dela. Aham. Enquanto isso, nós estamos aqui, então, trazendo para vocês uma série, na verdade, né, chamada desse encontro nosso, de algumas terapeutas, né, terapeutas Agatha, que foi a Agatha que nos encontrou, foi a Agatha que foi o nosso reencontro, eu digo, porque é realmente um reencontro de almas, né? Exatamente. E quantos papos assim a gente já teve sobre tantas coisas que acontecem no nosso cotidiano e que a gente resolveu transformar em lives para Isso. compartilhar com todo mundo esse tipo de assunto que muitas vezes as pessoas ficam paradas assim pensando sozinhas, poxa, eu poderia, né, conversar com alguém sobre isso e acabam se sentindo sós. Então a gente está aqui para começar a compartilhar isso com vocês e para que vocês se sintam acolhidos, que vocês se sintam felizes, porque vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui. Justamente. E por muitas vezes a gente se sentiu sozinha, né, Carol? Isso aí. Isso que é interessante de falar, porque algumas dores nossas, que a gente achava que eram só nossas, quando a gente começa a entrar e também mostrar um pouco das nossas vulnerabilidades, elas acabam conectando com outras pessoas e isso vai fazendo com que a gente se torne cada vez mais forte dentro do nosso propósito. Porque cada um tem Exatamente. um propósito, tem um porquê de estar aqui, né? Isso mesmo. Isso aí. E assim, nessa série que a gente vai estar começando, estreando hoje, a gente vai começar a falar sobre sentimentos, né? E quem nunca teve algum sentimento, né? Todos nós temos os sentimentos que são permeados na nossa vida todos os dias. Oi, Ana, boa noite, bem-vinda. Nossa, Deixem aí seus boa noite, da onde que vocês estão falando, interajam aqui conosco. A ideia aqui é trazer um momento bem descontraído, trazendo assuntos realmente relevantes para o nosso cotidiano, né, para os nossos sentidos, para a nossa vida, mas ao mesmo tempo de uma forma mais leve, porque não precisa ser pesado, né? A gente pode sentir, a gente pode ver, sem necessariamente entrar. Olha, mais uma de a Adriana de Passo Fundo.
Aí, ó, mais uma de Passo Fundo, aí, ó. Oi, Adri, bem-vinda. Letícia, ai, é Deise, saudade, meu amor, que saudade. A Ana chegou, nossa última convidada. Já vamos adicioná-la. E vamos começar a nossa live. Quem é que tá aqui? Deixa um oizinho aqui para nós, para a gente ver quem é que tá chegando. Gente, Ana? eu entrei com a câmera virada. Quem sabe faz ao vivo. Que maravilha! Ana, nosso happy hour da Começaram as Galáxia. atrapalhadas da Ana. Quem sabe faz O Instagram não queria achar sua conta, Leti. Eu falei, você não vai me sabotar agora. A ideia aqui é um negócio descontraído, né? Acho que era para já começar no tema, né? Assim, para já começar controlando a raiva. Isso mesmo. E aí, meninas, contem para nós, vocês já sentiram raiva? Ana, já sentiu raiva, Ana? Quem nunca, né? Muitas vezes, milhões de vezes. Não tem jeito, né? Principalmente quando a gente ainda está amadurecendo, está nesse processo de entender como as coisas acontecem, como a vida segue, a gente se irrita muito facilmente, né? Porque a gente espera que as pessoas vejam as coisas, pensem nas coisas, sintam as coisas da forma que a gente sente. Mas somos únicos, né? Cada um tem as suas crenças, seus aprendizados, seu estilo, e não dá para esperar que o outro seja o que nós somos ou o que nós gostaríamos que ele fosse. Então, e aí quando a gente acaba se deparando com situações assim que confrontam, né, com aquilo que a gente acredita, a gente acaba ficando com raiva. Exatamente. E você, Lê, já sentiu raiva? Quem nunca? Diga que levante a primeira mão. Que atire a primeira pedra? Né? Somos humanos, estamos aqui para sentir tudo isso. Afinal de contas, se não fossem as emoções, não estaríamos vivenciando essa experiência terrena, né? Isso aí, isso mesmo. Então, assim, gente, para começar assim, a introduzir um pouco o tema, eu gostaria de dizer assim, uma coisa para vocês que talvez vocês não tenham se dado conta, mas todos os sentimentos que a gente vivencia na nossa vida, todos eles são neutros. Não existe um sentimento bom ou ruim, isso é só um julgamento nosso. Então, todos os sentimentos que a gente tem, que a gente carrega, eles são neutros. E aí depende de nós como que a gente vai canalizar eles. Para que lado a gente vai levar eles? Se a gente vai canalizar para um lado bom, para nos ajudar, para nos impulsionar, para fazer com que a gente consiga subir um degrauzinho a mais e se elevar e seguir, né, na nossa evolução, que a gente está aqui para evoluir, né? E a raiva é um desses sentimentos, né? Que a gente passa muitas vezes nas nossas vidas. E ele é um sentimento, e como um sentimento, ele também é neutro. E aí cabe a nós dizer se a raiva. E aí, pessoal, como diz a Ana, quem sabe, quem sabe faz ao vivo, né? Caímos aqui novamente, mas voltando ao nosso assunto, né? A Carol começou a falar aí um pouquinho sobre aceitar, a Ana chegou aqui. Carol, Ana, aceita. Ai, Jesus. Não liga não, gente. Se cair 10 vezes, a gente volta as 10 vezes. O negócio entendeu? Raiva mesmo, né? Que raiva que caiu essa live. Então vamos botar força, foco, ímpeto para continuar essa live falando. O tema da live é raiva. Então ela está tentando fazer raiva na gente, mas ela não consegue porque nós estamos preparadas. Leti, interrompe, continua, mas eu não podia deixar, né, de tirar um sarrinho. Bora lá,
Ana, também. Bora! Isso Carol, aí, já que você está aqui, então eu já interrompi a Letícia, porque Ariano é um atropelo na vida de todo mundo, né? Mas eu sou fofinha, gente. Continua, Carol. não, eu estava falando então assim, que todos os sentimentos eles são neutros. E a raiva, como sendo um sentimento, ela também é neutra, né? Cabe a nós canalizarmos esse sentimento para um lado bom ou para um lado ruim. Se eu canalizar a raiva para um lado ruim, eu vou só ficar estagnada no meu caminho. Eu não vou evoluir, não vou para frente, não vou fazer nada. E se eu canalizar a raiva para uma coisa boa, canalizar, poxa, eu tô com raiva aqui, eu tô sem clientes mesmo, mas eu vou canalizar que eu vou conseguir mais cliente, e eu vou lutar, eu vou canalizar essa raiva para conseguir cada vez mais. E eu vou com ímpeto com isso, e eu consigo mais. Então, assim, quando a gente canaliza a raiva pro bem, a gente consegue muita coisa, muita coisa. A maioria das pessoas mais prósperas que tem, os empresários, grandes empresários, eles conseguiram a sua prosperidade a partir da raiva, de sentir raiva. Eles foram atrás, eles não desistiram, eles colocaram foco, colocaram um ímpeto e seguiram no caminho com muita força, com muita dedicação e conseguiram chegar onde estão hoje. Então, agora eu vou passar a palavra para a Ana falar um pouco sobre esse nosso sentimento que pode trazer muita prosperidade se bem utilizado. É isso aí, Carol. Na verdade, tudo depende do que a gente faz e não do que acontece, né? Como eu brinquei aqui a hora que a gente voltou, depois que caiu e voltou, a pessoa aqui é, gente, a pessoa aqui é ariana. E o ascendente da pessoa é em Áries. Eu não sei aqui quem é conectado à astrologia, mas quem não é só entende que é um BO grande. Imagina, né? Abril tá que tá, né? Segunda-feira eu queria ficar debaixo da cama, né? Foi eclipse total solar da lua nova em Áries. Então, digamos que há muitos anos atrás, eu entendi que algumas coisas do meu comportamento característico não eram positivos, né? Não eram contribuição nem para mim, nem para as pessoas e nem para onde eu queria chegar. Então, há muitos anos atrás, eu comecei essa busca, né, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, para aprender como controlar esses sentimentos, né? E eu comecei fazendo mentorias de desenvolvimento pessoal, coach, PNL, fiz as formações também. E eu lembro uma coisa que um dos meus mais queridos mentores, né, o Alan Martins, ele disse: não importa o que aconteça com você, o que importa é como você reage ao que acontece. Então, são dois aprendizados que eu tive com ele que eu carrego para a vida toda e eu uso muito, né? Não importa o que aconteceu comigo, e sim como eu vou reagir a isso que aconteceu, e que a opinião alheia não define quem eu sou, né? Então a gente tem muito a ficar chateado porque fulano falou, fulano pensou, fulano fez. A opinião do outro é do outro. É um direito dele pensar, sentir, achar o que ele bem entender. Ele é livre, assim como todas nós. Mas o que ele pensa, acha ou sente a respeito de qualquer coisa a meu respeito, se refere a ele, não a mim. Isso não define a pessoa que eu sou, não define onde eu vou chegar, não define a minha capacidade, não define nada em mim. Isso está nas minhas mãos. A responsabilidade pela minha vida, ela é única e exclusivamente minha. E muitas vezes a gente acaba se colocando numa posição de vítima, né, de procurar culpados e da culpa sempre ser do outro, né? Mas se fosse assim, nós vivemos, vamos colocar aqui o Brasil, né, no mesmo país, o mesmo governo, né? Ou vamos diminuindo aí estado de São Paulo ou cidade de São Paulo, no caso da Carol, estado do Rio Grande do Sul. A Leti está em São Paulo também, né, Leti? Estado de São Paulo. Né? A Leti está Então, compartilhando comigo. não, a Leti está lá no Rio Grande do Sul. Só eu que estou excluída aqui, gente, crédito. Enfim, né? A gente coloca a culpa. Se fosse assim, então todos os habitantes daquele lugar têm as mesmas oportunidades, então todos teriam as mesmas condições. Dentro de uma oportunidade de negócio, a oportunidade ela é a mesma para todos, não teriam uns que prosperariam e outros que ficariam na mesma situação. Então, quem constrói, quem faz a nossa vida, quem escolhe onde quer chegar, como quer chegar e a velocidade que vai chegar, somos nós, a cada dia, através das nossas escolhas. Né? Outro aprendizado que eu tive, que são frases, eu guardo as frases, né? De tudo que a gente aprende, a gente não consegue, olha lá, ó,
Ah, São Paulo presente na live, isso aí, uhul! A gente não consegue controlar aquilo que acontece. Porque a gente não tem o controle do mundo, a gente não tem o controle de nada. Às vezes a gente não tem o controle nem da gente mesmo. A gente foge do controle. Então essa questão de controle é uma mera ilusão. Então, se eu não posso controlar o que acontece comigo, o que é a única coisa que está no meu controle? Como eu me comporto diante do que aconteceu. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou sentir raiva, em algum momento, alguém vai me irritar, alguma coisa, alguma situação vai me irritar, vai me deixar nervosa? Vai. Não importa quantos anos de desenvolvimento pessoal tenha, quantos anos de terapia, quantas terapias você faça, quanto terapia que você vire um monge. Um monge eu não sei, né? Mas vamos trazer aqui para a nossa realidade. Em algum momento, claro que cada vez menos, mas algo vai conseguir te irritar. Então, o que eu preciso fazer? Aprender a gerenciar as minhas emoções, aprender a controlar o que fazer com essa raiva. Né? Então, na jornada desse caminho, claro, hoje 47 aninhos recém-completados, digamos que eu levei uns 40 para começar a querer ficar boa nisso. Mas está tudo bem? Cheguei. Então, primeiro, a gente quando sente raiva, a gente se descontrola e depois a gente fica com raiva de ter sentido raiva. Então, o primeiro passo é se acolher, entender, né? Estamos humanos aqui neste plano e ok, aconteceu. Ah, era o melhor? Não, mas já foi, já foi. Não adianta ficar questionando nem remoendo o que já passou, já foi. E o que eu faço agora, a partir daqui? Então, a primeira coisa que eu tive que aprender foi me acolher. A entender que independente, já foi. Ah, mas teve consequência, já foi. A consequência eu fiz, eu tenho que assumir as consequências, boas ou não, né? Outra coisa foi entender isso que a Carol falou. O sentimento, a emoção, ela é neutra. Não existe sentimento bom ou sentimento ruim. Não existe positivo ou negativo. Ah, muita gente acha que a raiva é negativa. Quem disse? Então, se eu falar assim, o amor, ele é o quê? Todo mundo vai falar positivo, depende. Se você usa o amor para controlar, para sufocar, para perseguir, para humilhar, ele não é positivo. Ele não está fazendo bem, ele não está sendo contribuição. Então, toda a emoção, ela é neutra. Tem, né? Quantos crimes passionais a gente tem, né, em nome do Exatamente. amor. Né? Quantos assassinatos, né? Quantos assassinatos passionais acontecem em nome do amor? Ah, ele me amava. É que eu amava demais, ela não ia ser minha, não ia ser de mais ninguém. Isso não é amor, isso é posse. Mas foi feito em nome do amor. Né? Então, o sentimento ele é neutro. A reação e o que acontece a partir do momento que ele existe, isso sim. E outra, o positivo e o negativo, ele também é relativo. Eu acho que beber água é positivo, porque faz bem para a saúde. A Letícia, ela bebe água e ela sente náusea. Então, para ela, beber água é uma experiência negativa. A água é a mesma. A ação é a mesma, o beber água. Mas a minha interpretação diante da ação de beber água é uma, da Letícia é outra. E de cada pessoa é outra. E um dos princípios para a gente não ficar com raiva é entender isso. As pessoas são diferentes, elas pensam diferentes, elas têm reações diferentes, opiniões diferentes e está tudo bem. É do outro. Não traga para você aquilo que é do outro. Então alguém te ofendeu, alguém falou mal, alguém falou mas é uma injustiça. Como que ela falou aquilo de mim? Isso é um absurdo, é mentira. Você sabe que é mentira? Então pronto, ela fala o que ela quiser, é problema dela. O que sai da nossa boca diz muito mais sobre nós do que sobre o outro. Cada um põe para fora aquilo que tem dentro do coração. Então, se a pessoa está disseminando ódio, não é você que carrega o ódio, é ela. É um problema dela que ela vai resolver com as questões dela. Decisões e consequências dela. A partir do momento que a reação de ódio dela me afeta, passa a ser um problema meu, porque eu trouxe algo dela para mim. E aí é comigo. Então, a primeira questão foi aprender que o que é meu, o que é do outro deixa para o outro. É fácil? Eu faço isso toda vez, sempre? De jeito nenhum. Mas eu estou em busca. Você sabe a direção. E aí, esse seria a terceira sugestão. É o foco. A nossa vida, ela segue para onde a gente foca. A nossa vida, o nosso dia, nossos pensamentos. Normalmente, quando acontece uma situação, a gente se prende ao que aconteceu. Então, a gente tira o foco da solução para olhar para o problema.
E para piorar um pouquinho, a gente ainda fica remoendo o problema, trazendo sensações de incapacidade, porque a gente fica trazendo que não sabe o que fazer com o problema, e aí você começa a ficar com raiva, com frustração, com decepção, amargurado, se sentindo pé. Não, aconteceu. Isola a emoção, é um fato. E agora, o que eu faço diante desse fato? Se não tem solução naquele momento, você pega e deixa no cantinho. O que não tem solução, solucionado está. Sabe quem vai resolver isso? O tempo. O dia após dia. Não adianta ficar pensando no amanhã. Viva o hoje. Você pode resolver isso agora? Não. Então não é para agora. Não é para pensar para agora. Se não está, se você não tem o poder de resolver agora, está resolvido. Põe lá. A hora que chegar a hora de acontecer, vai aparecer a oportunidade e você vai resolver. Você não precisa ficar, ai meu Deus do céu, e agora eu não tenho isso, mas e se eu fizesse o si? Tinha um amigo que falava que na porta da casa dele tinha uma árvore de si que nunca deu fruto nenhum. O tal do e si não serve para nada. E se eu isso, e se, nada. O que eu posso fazer agora diante disso? Gente, não fazer nada também é uma escolha. Também é uma decisão. Ai, minha vida tá uma M, mas eu não escolhi isso. O que você fez diante de tal? Ah, não fiz nada. Você escolheu. Você escolheu não fazer nada. Eu escolhi estar aqui com as meninas agora falando com vocês. Eu poderia não estar? Poderia. Então, tudo é uma escolha. Não fazer nada também. Então, eu entendi que eu tinha que olhar para a solução. Ok? Nem sempre é fácil. Então, eu tô com raiva. O que eu faço com essa raiva? Quem sente raiva de alguma coisa ou de alguém. E aí, cada um com a sua consciência aí. Vamos supor. Não vou nem colocar nível de relacionamento ou parentesco aqui para não dar ideia. Para não dar treta. O fulano B me fez raiva. Ele duvidou da minha capacidade, da minha competência, da minha honestidade, do meu propósito. Sei lá, duvidou do que ele quiser. Eu vou ficar com raiva? Fiquei com raiva. Estava no momento que eu não estava no estado de presença, porque se a gente está em estado de presença, a gente entende que é do outro, não é nosso, mas a gente às vezes cai no automático. Não estava em estado de presença e me pegou de surpresa, fiquei com raiva. Identifiquei a raiva, controlei a raiva. O que eu faço com isso agora? Sabe aquele assim, ah, fulano vai ver. Quem nunca fez isso? Falou que eu sou isso, pois agora eu vou fazer e eu vou conseguir só de raiva. Eu vou mostrar para o fulano que não é daquele jeito que ele falou. E aí você vai, começa a produzir, você começa a crescer, você começa a se divulgar, você começa a fazer ações que você não fazia, você começa a fazer mais, a acordar mais cedo, dormir mais tarde, falar com mais pessoas, e a sua vida vai melhorando, você vai tendo mais clientes, ou vai conseguindo fazer mais negócios, tudo vai acontecendo. Foi positivo. Mas tudo partiu do quê? Da raiva. E de um sentimento, aqui não cabe julgamento, a princípio era só provar para o outro que tem que provar nada para ninguém, mas esse sentimento de raiva que naquele momento me fez querer provar para o outro, para alguém, para mim mesmo, alguma coisa, me fez fazer as ações que eu já deveria estar fazendo, mas que se não existisse o propulsor da raiva, eu não faria na quantidade e na intensidade que eu deveria fazer para ter o sucesso que eu desejo. Infelizmente, a gente é assim. Normalmente, a gente se acomoda e vai fazendo o que tem que fazer, mas daquele jeito, né? Aí quando tem um pitbull correndo atrás, seja a raiva, seja o que for, a gente se começa a se mexer para poder sair. Ninguém sabe nadar até ser jogado na água. A hora que estiver na água, ou vai manter a calma e aprender a flutuar e fazer alguma coisa para sobreviver, ou vai se afogar. E aí é isso, né? O ficar calmo e boiar é o escolher canalizar para o sucesso. Usar a raiva para um propósito maior. E o se afogar é continuar olhando para o problema. Não sei se eu ajudei. O que você entende com relação a isso, Lê? Então, o que as duas falam é o que eu basicamente também falo, né? A gente precisa entender que o fato, ele é um fato, não tem o que mudar. Ele aconteceu para algum aprendizado. E o que isso vai fazer com que você mude? Porque geralmente a gente está confortável. Esse sentimento ele acaba vindo para nós para tirar justamente a gente daquela caixinha para que a gente mexa e traga fluidez na nossa vida, né? E a raiva é um grande propulsor, assim como a Carol e a Ana falaram. Muita gente acaba se dando bem, prosperando
a partir de uma raiva. Tudo bem que seja para mostrar para alguém. No meio do caminho, tu vai começar a perceber que não é mais para o outro, acaba sendo para você. E aí você já está canalizando bacana, tá levando essa energia para a tua vida. Eu costumo dizer que Deus dá uma vida para cada um. E é para a gente cuidar muito bem da nossa. É um único presente. E a gente tenta ficar controlando a vida dos outros. Se a gente pegar, já é difícil. Difícil não, mas é Desafiador. desafiador. Isso aí, desafiador. Já é desafiador a gente lidar com todo esse tumulto interno que a gente faz dentro da gente, que dirá colocar a nossa versão de mundo dentro da caixinha de um outro mundo para tentar controlar, né? Então, essa é a grande, eu acho que é uma das grandes sacadas que a gente tem. E trazendo a raiva e trazendo já um caso prático, um caso meu, para variar, né? Porque nós terapeutas a gente tem isso, né? A gente vive na pele para depois a gente poder passar para os outros, né? Exatamente. Acho que por isso nos tornamos terapeutas, né? Justamente. Então, o que acontece, né? Por muito tempo eu achei que a raiva fosse negativa. E o rejeitar a raiva, isso me transformou numa pessoa muito fria, sem movimento. Ter que acolher novamente a raiva e ter que olhar para a raiva e acolher ela é desafiador. Porque, tipo, cara, todo mundo me ensinou que eu não posso ter raiva. É olhar para as nossas fraquezas e limitações, né? Ninguém gosta. E às vezes não é uma sombra, é um vazio enorme. E a grande questão é essa. Até que ponto, quando você olhar para essa sombra, você já não vai descobrir a sua luz. Né? E quando você descobre essa luz, quando você faz as pazes com essa raiva e utiliza ela justamente de uma forma onde você consiga fazer movimentos que tragam fluidez e prosperidade para a tua vida, a chave vira, a tua vida muda. Porque não se trata mais do outro, se trata de você, e sempre se tratou de você. É ou não é, Ana? Com certeza. A Carol está um pouquinho congelada, eu vou só trazer uma percepção que eu trouxe enquanto você estava falando, Lê, que eu acho muito importante, a questão da energia, né? E aí a gente cai numa questão que tudo é energia, tudo, isso é física, né? Albert Einstein, lá, trocentos anos atrás, já falava, né, sobre a energia, que tudo é energia. Então, se tudo é energia, tudo tem uma vibração. Frequências de rádio, por exemplo, ondas de rádio. Eu quero conectar na rádio X da frequência 104,2. Se eu não colocar a frequência no 104,2, eu não me conecto naquela rádio. E aí entra essa questão. Se você tem uma emoção, dependendo da vazão e de como você interpreta e canaliza essa emoção, ela é uma energia que vai gerar uma vibração. E vai atrair mais do mesmo. Ela só vai se conectar com a mesma frequência. Então, se você está deprimido, você vai atrair mais situações para te deixar deprimido. Se você está com raiva, você vai atrair mais situações para te deixar com raiva. E aí, por exemplo, é a história do copo, né? Às vezes tem um copo pela metade, ele só é um copo com água até o meio. Algumas pessoas vão olhar para esse copo e achar que o copo está quase vazio. Outras pessoas vão olhar para esse copo e falar, eu vou continuar, esse copo está quase cheio. Conversando com uma amiga hoje, a gente tem, assim, algumas questões semelhantes na vida, e aí os desafios, eles não gostam de vir sozinhos, né? Normalmente eles vêm, assim, de frota, né? Eles falam assim, cheguei. E aí eu tava trazendo essa percepção para mim, nossa, né? Que coisa, acontece isso, e pensar que isso foi uma escolha minha, nascer aqui neste plano. Falei, minha amiga, tu já nasceu aqui, querida, então deixe a sua marca no planeta. Mostre para a vida que apesar de ter isso, você é muito mais. Supere, use isso a cada dia para superar cada momento, cada desafio, cada barreira para ser melhor, para deixar a sua marca neste mundo, já que você está aqui, né? Foi um comportamento que eu tive hoje. Agora, se isso fosse há 10, 15 anos atrás, o que eu ia fazer?
Nossa, é mesmo, né? Olha, tal, aqui também, tal coisa, não sei o quê, olha, e fui no mercado ontem, isso é verdade, tá, gente? Voltei com 2 sacolinhas, R$ 158. Nossa, o dinheiro não tá. Mesma situação, as mesmas pessoas com posicionamentos diferentes. Então, são situações que acontecem, né? Então, quando você estiver se sentindo mal e você estiver se sentindo assim, meio injuriado com o mundo, para e analisa o que tem de bom nisso que está acontecendo comigo para eu aprender. E como eu posso usar isso ao meu favor? Conhece o ditado? Enquanto uns choram, outros vendem lenço? Isso é muito real. Normalmente eles falam isso nos velórios, né? Que enquanto alguém está lá chorando, a pessoa que partiu, o outro está lá aproveitando o negócio. Gente, mas aí ele está lá vendendo lenço porque ele não é da família. Apego. Não é frio isso que eu vou falar aqui, embora muitos de vocês eu tenho certeza que não vão entender o que eu vou falar aqui, vão achar que eu sou fria, como disse a Letícia, mas tá tudo bem, é um direito seu, respeito sua opinião, tá? A pessoa já partiu. Claro, a gente sente, a gente deve viver o luto, deve. Eu sou a pessoa mais chorando do mundo, eu choro em filme, gente. Não precisa de velório para me fazer, eu choro em filme. Uma série, uma frase bonita que eu vi. Então, assim, né? Não sou a pessoa que não chora. Mas eu paralisar a minha vida para ficar chorando porque alguém que eu amo se foi, só vai me levar mais para baixo. Hora de vender os lenços. Fala, Lê. Sabe que quando tu trouxe essa percepção, foi algo que eu trouxe também há algum tempo para minha vida, que justamente a gente precisa ter o objetivo, porque é com o objetivo bem definido do que a gente quer, a dor ela acontece de qualquer forma, ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Agora, o sofrimento que a gente dá para isso, o tamanho, a intensidade que tudo isso toma em nossas vidas, somos nós que definimos. Por isso, a gente, na verdade, quanto mais a gente rejeita todos esses sentimentos, todos os acontecimentos, mais tende a vir novamente esses casos para que a gente aprenda a lidar com tudo isso. A vida ela é uma mestra. Ela está aqui para ensinar a gente a lidar com isso. Porque senão nós não estaríamos aqui. Estamos em uma escola, né? Sim. Exato. Cabe a nós a ter o aprendizado ou a ficar falando mal do professor. Exatamente. Isso que você falou é uma percepção que eu ia trazer, que é uma das frases que eu guardo, que eu aprendi nas minhas mentorias. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu não entendia. Fala, mas como assim eu vou escolher sofrer? Sim, a gente escolhe. Não escolhe, Carol? Exatamente. A gente sempre tem a opção de aprender com as coisas, sempre tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida tem um aprendizado. Cabe a nós pararmos, nos centrarmos e pensar, o que eu tenho que aprender com isso? A partir do momento que a gente começa a parar e analisar cada fato que nos ocorre, a gente consegue canalizar todo e qualquer sentimento para o bem, para ser mola propulsora para nós, para a gente evoluir. Então, a raiva é sim um sentimento neutro. E cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós canalizarmos ela para algo bom, para ver o que a gente tem que aprender com isso. Por que esse sentimento chegou para nós? Então, bora colocar foco e ímpeto nessa raiva para a gente conseguir evoluir cada dia um degrauzinho mais nessa nossa vida aqui. Antes da Lê falar, deixa eu fazer uma proposta aqui que me veio uma ideia muito louca agora e eu vou colocar vocês duas numa fria porque eu tive a ideia e vocês vão entrar junto. Pessoal que está acompanhando a gente aqui, compartilha aqui com a gente momentos que vocês sentiram raiva e mais. Se você quiser, coloca aqui uma situação que você ficou com raiva e que você não faz ideia como encontrar o lado positivo disso e como você pode canalizar isso para o bem. Traz isso aqui para a gente. Vamos nos desafiar aqui, eu e as meninas. Como que a gente pode apoiar vocês? Enquanto isso, a Letícia vai falar. Momento loucura da Ana. Falou. Oi? Vou falar o que se tu já falou? O negócio anda assim. Uma começa a dizer, eu já pensei nisso.
Coincidências não existem, né? As Algumas deusidências. pessoas acham que sim. Eu já não mais. Eu também. Já saí dessa ideia da coincidência. A coincidência não existe, não, gente. Isso aí é quando a gente está em egrégora, que é o que a gente está fazendo aqui, nós três hoje, e temos mais duas colegas que também participam desse nosso projeto que a gente começou, que é o Happy Hour das Galáxias, que é a nossa queridíssima Marci e a Mas, nossa queridíssima Pri. Marci tá aqui acompanhando a gente. Dá um oi aí, Marci. dá um oizinho aí Fala oi pra pra gente. E aí, Marci, Então, via chat, você já passou raiva? Você já sentiu raiva? Conexão tá meio bugada, gente. Gente, deixa eu contar. Marci, ela mora no meio da natureza. Eu já falei que qualquer dia pra ela me convidar pra visitar ela, porque ela mora literalmente no meio do mato. Ai, que delícia. Então, e aí, olha lá, ninguém tem Marci. raiva? Ah lá. Aí, Gente, Marci, é que eu tô, Marci, tô procurando seu outro perfil, Marci. E aí, tu já passou raiva, Marci? Fábio, Aninha, como não sentir raiva diante de uma acusação totalmente indevida? Em primeiro lugar, gratidão, Fabi, pela sua participação, né? Eu não sei se você estava aqui no início da live, a hora que eu falei, a boca, ela fala, o que a gente fala pela boca, aquilo que tem dentro do nosso coração. Então, o que o outro fala a nosso respeito ou sobre nós, ele não quer dizer sobre nós, e sim sobre ele. Então, quando a gente entende que a opinião do outro não muda e nem interfere na pessoa que eu sou, a gente deixa de se incomodar com o que o outro fala, o outro faz ou o outro pensa. Isto é um problema dele. Você sabe que o que ele disse foi indevido, que é mentira, que é injusto, que é ingrato, é dele. Siga a sua vida sem deixar que isso interfira, isso afete você, se blinde contra esse tipo de emoção. Entenda que você é única e que você é muito mais do que aquilo que qualquer pessoa possa dizer, de bom ou de ruim. Aquilo diz dela, a respeito dela. Está saindo de dentro dela, reflete o que tem no coração dela. Não diz a respeito de você. Quando você conseguir entender isso, você vai perceber que essas situações não vão mais te ficar com raiva. Pelo contrário, você vai ter empatia e compaixão. Você vai olhar e falar: nossa, realmente ela deve estar passando um momento muito difícil para ser isso que ela tem para oferecer para as pessoas. Não é dó. Dó não é um sentimento que a gente deva sentir. Empatia, compaixão, se colocar no lugar do outro, né? E se possível, e você quiser, e se não quiser também, tá tudo bem, como eu posso ajudar essa pessoa a se sentir melhor? E aí quando você sai, porque quando o outro fala, a gente pega isso pra gente e a gente sente a raiva, na verdade, a gente não tá fazendo nada mais do que nos colocar na posição de vítima. Coitadinha de mim, que injustiça eu sofri, olha que absurdo o outro tá falando de mim. Você sai da posição de dominante, de quem controla a sua vida, para entrar na posição de vítima. O vitimismo tem uma vibração de 150 Hz. Você saiu da sua vibração boa, de quem pode fluir na vida, para entrar numa vibração da apatia. O que você vai trazer para sua vida ao se conectar com essa raiva? Deixa ela. Fala para ela: olha, eu tô bem aqui em cima no fluir da vida, você não quer vir para cá comigo? Eu sei o caminho, posso te ajudar. Deixa ela escolher. Vocês têm alguma percepção diferente, meninas? não, Sabe é que isso aí mesmo. é isso mesmo, mas isso me lembrou uma passagem que o Karnal falou, né? Que quando a gente entrega para o outro a verdade, por exemplo, filho da mãe, né? O filho da P, né? Como é que a pessoa vai chegar para mim e dizer que eu sou filho da P? Primeiro, tem que conhecer minha mãe, né? Conhecendo a minha mãe do jeito que eu conheço, ela não seria. Então, isso não é uma verdade. Mas Não mesmo sendo verdade, que for, também é uma escolha dela, a vida é dela, o outro tem nada a ver com isso. justamente. Mas a grande questão é, não sendo uma verdade para mim, como é que isso vai me afetar? Exatamente. Por muitas A vezes Marci... a gente joga as coisas, sente, e não para pensar e refletir se isso realmente faz sentido na vida da gente. Por isso Exatamente. o poder da presença, né?
Estado de presença. A Marci colocou ali, né, que ela mora, que nem eu falei, no meio do mato, tal, que a gente pensa, né, nossa, que delícia, mas ela falou que ela passa raiva lá no meio do mato também. Ainda coloquei, né, tem bicho, falta água, falta luz. Gente, todo mundo passa raiva, não tem jeito. A questão é aprender a canalizar essa raiva para algo positivo que seja alinhado ao seu propósito, ao seu momento de vida. E se você não conseguir, tá tudo bem. Se acolha, não fique com raiva da raiva, não fique com raiva de ter raiva. Se acolha. Dessa vez, isso te atingiu. Olhe para a situação, procure o lado bom, qual o aprendizado? Porque toda vez que acontece uma situação com a gente, que aquilo nos afeta, seja em forma de raiva, de tristeza, de mágoa, de frustração, porque as pessoas não magoam a gente, é a gente que se magoa por ter esperado do outro algo que muitas vezes ele nem sabia e não fez. Mas a expectativa era minha, não era do outro, né? Então não é o outro que nos magoa, somos nós. Nós permitimos que as pessoas nos façam o que a gente diz que elas fizeram. Ninguém faz com a gente nada do que a gente não permite. Porque mesmo que ela faça, se a gente estiver em estado de presença e não permitir, isso não nos atinge. Os Então, quando a afetos gente aprende, são o que e nos quando isso afetam, né, Ana? atinge, exatamente, mas assim, o que eu ia falar? Quando isso atinge, é porque existe um aprendizado. Porque toda vez que alguém tentar me irritar, me chatear, me frustrar, me magoar, e eu já tiver recebido aquele aprendizado, aquilo não vai me atingir. Eu vou entender que aquilo é do outro. Mas se me atingiu, tem algo nesta situação, neste assunto, que eu tenho que aprender. Essas situações, elas acontecem na nossa vida exatamente. A Carol não trouxe que nós estamos aqui numa escola, que a gente deve aproveitar a jornada, a Lê também trouxe. Então, se aquilo te atingiu, olhe o que nesta situação você tem de aprendizado. Aprenda e siga. Quando acontecer de novo, não vai te atingir. Alguém fez alguma pergunta aqui, deixa eu ver. De novo, como sentir raiva da rebeldia e ingratidão dos filhos? Quem quer? Carol, você está muito silêncio. Responde aí. Olha, sentir raiva e rebeldia da ingratidão dos filhos. O que que eu poderia dizer sobre isso? Bom, eu tenho uma filha, né? E tenho um enteado também, que é como se fosse meu filho também. E, assim, são muito raras as vezes que acontecem isso. Mas, quando acontece, eu sempre me pergunto, o que que eu tenho a aprender com isso? A Carol de hoje pensa isso, mas que nem a Ana falou, a Carol de 10 anos atrás não pensaria assim. A Carol de 10 anos atrás estaria muito irritada, muito brava com isso. Mas hoje eu já paro e penso e observo. O que que eu tenho que aprender com isso? O que está acontecendo? Se está vindo de um deles isso, é porque alguma coisa tem ali. Eu busco procurar acolher, entender, ter compaixão por aquele sentimento que está vindo por parte deles, né? E ver o que aquilo ali está reverberando, por que que isso está acontecendo, né? Exato. Porque Se ele está sendo rebelde, tem algo dentro que ele não está sabendo lidar, tem algum sentimento, alguma emoção, alguma coisa acontece na vida dele que, por não saber como lidar, ele acaba agindo com rebeldia, né, Carol? exatamente, isso aí. Então, assim, isso que vem deles não é nosso, é deles, né? A gente costuma muito confundir as coisas assim enquanto mãe, né? Tipo, quando a gente tem filho, né? A gente quer passar todas as dores e sofrimentos do mundo por eles. Mas não é assim que funciona. Eles são indivíduos, né, próprios e indivíduos capazes de gerir suas próprias vidas. Então a gente tem que colocar na cabeça aquela ideia que tem, né, que é bem clichê, que a gente não cria os filhos pra gente, a gente cria os filhos pro mundo. E não entrar nessa vibe de raiva, de rebeldia deles. Tentar compreender, entender o porquê está reverberando isso no campo deles. E aí sim tentar ajudá-los, né? Então, e fazer, então, essa raiva aí, ela vai ser condicionada para o lado bom, né? O lado propulsor da mãe que vai poder ajudar o seu filho. Fala, Ana. Então, isso que você estava falando aí, eu te ouvindo, por isso que é importante ouvir, né? E essa troca de experiências, assim, porque a gente vai tendo clareza. Lidar com a ingratidão,
rebeldia foi um dos meus maiores desafios. Até então, quando eu entendi que não se refere a mim, né? E vai cair muito no que eu falei um pouquinho atrás com relação ao apego e à expectativa. Claro que nós, enquanto mães, a gente espera o melhor para o nosso filho. A gente quer o melhor e a gente busca passar para o nosso filho o melhor e a melhor educação, mas a gente precisa entender que isso é o melhor dentro da nossa percepção. É a melhor dentro daquilo que a gente viveu e aprendeu. Não quer dizer que a verdade unânime, ela não existe. A verdade, ela é relativa, porque ela depende da vivência, das crenças e da experiência de cada um. Então, no meu ponto de vista, enquanto mãe, o melhor para o meu filho é estudar na escola A. Mas é certeza que, porque eu, enquanto mãe, Ana, acho que para o meu filho, Pedro, um indivíduo diferente, outro ser humano, com percepções e aprendizados diferentes do meu, aquilo é o melhor? Então, quando a gente entende que nem sempre o que a gente quer é o melhor, quando a gente entende que a gente precisa respeitar o livre-arbítrio do outro, que por mais que a gente gostaria que a pessoa fizesse tal coisa, isto é uma escolha dela, ninguém tem que nada. Quando a gente entra nesse lugar do fulano está rebelde ou do fulano é ingrato, é porque a gente quer ter o controle e se dizer que a gente tem o direito de dizer como o outro tem que fazer, como o outro tem que sentir e como o outro tem que agir. Então, ele pode estar sendo rebelde na sua percepção. Eu sei que pode não ser fácil nem gostoso ouvir isso, porque quando eu ouvia isso, eu falava assim, ela não sabe o que ela está falando. Ela está falando isso porque ela não está aqui, ó. Ela não está aqui na minha casa vivendo o que eu estou vivendo, passando a situação que eu estou fazendo, aguentando esse moleque aqui, ó. Tá? Eu sei que está passando isso na sua cabeça. Mas é que assim, né? O que a Carol falou é muito verdade. Normalmente a gente traz aqui coisas que a gente viveu e aprendeu, e aí com esse aprendizado a gente quer contribuir. Não quer dizer que a gente sabe tudo, né? Mas a gente sempre tem alguém, sempre vai ter pessoas que sabem mais e sempre vai ter pessoas que sabem, não é nem no saber, né, que tem mais conhecimento e experiência numa determinada área e pessoas que têm menos. E é assim, eu busco com quem já tem mais e quem tem menos eu também posso contribuir. Então, todos podem ser contribuição com alguém. Então, em primeiro lugar, é entender que a rebeldia, o comportamento rebelde, é um julgamento seu diante das suas crenças de como você aprendeu a ver as coisas. E a ingratidão é se colocar numa posição de apego e controle, achando que o outro tem a obrigação de reconhecer algo que você fez porque quis. E isso foi muito difícil para mim entender, tanto como filha quanto como mãe. Que por mais que eu faça o melhor, que eu fique sem dormir, que eu fique sem comer, que eu passe noites, que eu tire de mim para dar para ele, que não sei o quê, eu escolhi fazer isso. Ele não pediu para mim, mãe, renuncie sua vida por minha causa. Se ele pediu, também é uma escolha minha, renunciar ou não. Posso falar, presta atenção, moleque, vai cuidar você da sua. Entende? Então, tudo é uma escolha. Então, tenta olhar isso, tenta ver o seu filho, olha para essa criança, não sei se é um filho, filha, se é adolescente, enfim, a adolescência tem a fase da aborrecência, mas olha para ele ou ela como se não fosse o seu filho. Tira a sua emoção de mãe, a sua expectativa de mãe, aquilo que você fez e que você gostaria que ele reconhecesse e retribuísse. Tira do papel de mãe. Pensa no filho do vizinho, no filho de um fulano que você nem conhece, e analisa sem a emoção. E aí você vai conseguir filtrar o que é seu, o que é dele, e buscar ter essa empatia para poder ajudá-lo e apoiá-lo ao invés de confrontar, porque se entra em confronto você só piora, aí aciona a raiva para falar assim, então eu vou fazer mais, né? Para você poder ter a empatia de entender qual conflito ele está vivendo, para que você possa, com a sua experiência, que é maior do que a dele, ajudar ele a seguir. Então, quando a gente tem... Eu sei, o Pedro ele é muito irritado. Muitas vezes eu olho ele dando os chilique dele, eu falo, então meu filho... Só que eu tenho um pouco de idade a mais, né? Então, antes... E ele é uma criança, que é a pior besteira que eu aprendi isso quando ele tinha 3 anos. Agora não cabe aqui, mas um dia eu conto essa história. Mas a pior besteira, eu aprendi lá quando ele tinha 3 anos, hoje ele tem 12, que a pior coisa que eu podia fazer na minha vida era bater de frente com ele. Porque ele ia me peitar. E a gente ia passar 2 bicudos se bicando até alguém cair duro. Porque a hora que é o
aciona o gatilho da raiva nele, ele empeita seja quem for. Não ia conseguir ser contribuição na vida dele assim, ia morrer os dois de raiva. Ia testar o coração de quem que era melhor para ver quem que ia fartar de raiva primeiro. Então hoje, quando ele dá os chilique lá, tal, eu vejo, deixa ele lá, chilique, aí ele chora, aí não quer falar. O que eu faço? Eu vou lá, tento acolher, filho, por que você tá chorando? Não é o momento, deixo lá, volto. Mas também não fico, ai, coitadinho, filho. Deixo. Depois eu pego lá, filho, conta pra mamãe o que aconteceu. Aí eu vou, alguém te irritou, alguma situação te aborreceu, muitas vezes ele tá errado. Mas aí primeiro eu entendo qual foi a percepção dele, ou o que ele sentiu que levou ele a fazer aquilo que no meu julgamento é errado. Depois de entender, eu vou tentar mostrar para ele os pontos de vista de outras maneiras que ele pode pensar, enxergar, para ver caminhos diferentes. Então, por exemplo, o Pedro ele era muito de jogar as coisas, de quebrar as coisas, da murra. Ele quebrou a minha televisão, a LCD uma vez, porque ele ficou com raiva que a televisão, acho que não queria pegar a internet, ele jogou o controle na tela da televisão e pegou. Eu tive vontade de socar por um minutinho, mas ia resolver? Não ia. Eu já quebrei as coisas jogando coisa de raiva inúmeras vezes. Inclusive, às vezes eu jogava a coisa. Não jogava o controle na TV, eu jogava a TV. Nunca joguei TV, mas dando um exemplo. Então eu fui entender por que ele fez aquilo. Ah, porque a internet, eu queria assistir tal coisa, era uma coisa que eu queria muito ver, a internet não pegava, não conectava. Eu fiquei com raiva e na hora eu não pensei, joguei e quebrou. Tá, filho. Então vamos entender. Você teve um sentimento que naquele momento você não conseguiu controlar, ok, jogou. Quebrou a televisão. Quebrar a televisão ajudou você a assistir o seu programa? Não. Então quer dizer, você da mesma forma não assistiu. Quebrar a televisão foi melhor do que você ter a televisão para assistir outra coisa? Não. Então você entende que quando você não consegue achar a solução, é melhor deixar para lá e tentar resolver num outro momento, porque se você tiver uma reação vai ser pior? Aí ele falava, Então eu mostrava para ele, não é, não, isso é errado. A gente não vai falar, não, o que você fez está errado. Não é contribuição, não vai te levar onde você quer chegar. Onde ele queria chegar? Ele queria assistir o programa. Não pegou, ele não conseguiu assistir, mas quebrar a televisão fez com que ele não assistisse aquele nem nenhum outro. Quem que ficou sem televisão, sem nada? Foi ele. Então, quando a gente entende o caminho de como as coisas aconteceram e mostra que agir daquela forma vai ser ainda menor contribuição dentro de onde ele quer chegar, ou do objetivo que ele quer conseguir, a gente vai levando a própria pessoa para a autorreflexão e para o autoconhecimento. E graças a Deus, com muita oração e pedido aos mestres durante todos esses anos, eles têm me dado sabedoria e discernimento para conseguir fazer isso. Mesmo quando a criança joga do 9º andar um pote de tinta carimbeira que vai pintando todos os apartamentos da varanda para baixo e cai uma poça de tinta no piso da piscina que a síndica do prédio tinha acabado de reformar. Entende? Não Isso pense que eu não aí tive vontade de catar a cara do moleque e esfregar na tinta. Eu tive. Isso é Eu tive. canalizar a raiva pro lado bom, né, Ana? Mas expliquei, contribuí. Lógico que na hora de ir lá esfregar o chão, foi ele que foi, né? Aí, né, atitudes, consequências. Depois de resolver a situação, conversar com a síndica, explicar, fazer ele reconhecer, ele foi lá se desculpar, explicar por que aquilo aconteceu e foi limpar a sujeira que ele fez, que não deu certo, mas a síndica, com bom coração, acabou deixando isso quieto. Isso foi uma situação que eu vivi uns 3 anos atrás e foi um fato real, tá? Espero ter contribuído. Alguém quer trazer mais alguma percepção para a gente já partir aí para o encerramento? Se deixar, a gente fica aqui a noite toda falando? Eu, principalmente. Colocou ali que ao invés de obrigado, prefira grato, agradeço a você. A gratidão é a mãe de todos os sentimentos positivos. Verdade. E você desarma a pessoa, né? Isso mesmo. Todo mundo que reage ou age, espera uma reação. Se você não tem essa reação esperada, a pessoa desarma. É a melhor maneira, né? O silêncio também. Isso. A gratidão e o silêncio, eu diria que são as maiores armas para resolver, acho que quase tudo na vida. Exatamente. Se você não tem clareza do que fazer, permaneça em silêncio até que o momento oportuno chegará. Exato. Pessoal, antes da gente finalizar, eu acho que a gente podia falar para a galera aqui, né, que nem todo mundo aqui conhece todo mundo,
Letícia, Carol, como que vocês vieram parar aqui, né? Por que terapeuta? Tenho certeza que ninguém nasceu terapeuta. Quem começa? Posso começar? Então, eu me interesso muito por esse lado, assim, de entender a mente humana, de como funciona, como são os sentimentos, como que são as reações do ser humano, desde que eu me entendo por gente. Sempre busquei, sempre fui muito curiosa, sempre fui atrás. E assim, a questão de ser terapeuta chegou para mim com o Reiki há mais de 20 anos, tá? Que fique bem claro aqui que eu tenho 20 anos, tá, gente? 20 e alguns. 20 alguns. 20 e alguns. Parei, eu digo que eu parei nos 25, parei de contar. Mas assim, chegou para mim em 2001 o Reiki. Hoje eu sou mestre Reiki. Trabalho com terapias integrativas, né? Hoje a gente tem no SUS, né, as PICs, que são as práticas integrativas da saúde. Eu trabalhei muitos anos no SUS, eu sou enfermeira, trabalhei muitos anos com essa questão de trabalho no SUS, né, atendendo pessoas em situações de vulnerabilidade, e eu vi o quanto assim, a gente, com uma conversa, você consegue mudar muito o rumo da vida de uma pessoa. Muitas vezes as pessoas iam para consultar comigo no consultório, né, no SUS, só para serem ouvidas. Aquelas pessoas, elas não tinham, assim, uma doença específica, elas precisavam ser ouvidas, né? Por isso que antes tu falou um pouco sobre isso, Ana, que a gente, né, a gente tem mais é que ouvir do que falar. Eu vivo dizendo, a gente tem duas orelhas e uma boca, que a gente tem mais que ouvir do que falar. Então, assim, a questão da terapia chegou muito forte para mim quando eu resolvi sair do SUS, né? Sair de trabalho como enfermeira, né, no SUS e começar a trabalhar com as terapias. Então, como eu falei antes, eu sou mestre Reiki, eu sou terapeuta Ágata, eu sou terapeuta de Tamiana e agora eu estou finalizando o curso de psicoterapia reencarnacionista, que eu acho que esse vai ser a cereja do bolo para mim, porque eu gosto muito de trabalhar com isso. A psicoterapia reencarnacionista, ela trabalha a vida das pessoas não a partir de uma perspectiva de que tudo se inicia na infância. Antigamente se chamava isso de regressão de memória. Hoje em dia a gente trabalha de uma outra maneira, né? A gente trabalha com o período intervidas das pessoas, ver por que você se propôs a vir para essa vida, o que você veio fazer aqui, qual que é o teu objetivo, o teu propósito, né? Então eu gosto muito de trabalhar com isso, e foi aí que eu me encontrei como terapeuta. E você, Lê? Gratidão, Carol. Você sabe que eu vou ser sua cobaia, né? Eu já me candidatei de cobaia. Fala, Lê. Então, as terapias, elas, para mim, elas sempre vieram desde que eu me entendo por gente, porque eu sempre gostei de. Entrei numa família católica, mas sempre andei por tudo que é canto, procurando alguma coisa, né? E na verdade não era alguma coisa, era eu. Eu sempre me achei perdida. E quando as terapias começaram a entrar na minha vida, foi primeiro quando eu voltei de Porto Alegre, eu passei um ano em Canoas e um ano em Esteio. E aí eu comecei a frequentar grupos de constelação familiar. Então, hoje eu tenho constelação familiar com o Ângelo Lavorati, tenho psicoterapia reencarnacionista, psicoterapeuta reencarnacionista também, mas comecei a minha carreira como terapeuta, né? Vamos dizer a carreira, porque aí eu deixei uma contabilidade de lado, fiz a transição de carreira para me transformar em terapeuta, para estar apoiando outras pessoas nesse processo, né? Mas a partir do momento que eu comecei a me achar.
Porque enquanto eu estava perdida, enquanto eu não achava um rumo, eu não tinha condição de poder fazer ou de poder apoiar essas pessoas no processo de transformação, né? E eu percebo isso. Eu venho hoje, quando chegou a Agatha para mim, né? E essas duas maravilhosas aí que estão conosco, né? Fechou assim com chave de ouro. Eu ainda estou para finalizar a formação de terapeuta, de analista corporal do Corpo Explica, né? Que fala bastante sobre a forma como a gente enxerga o mundo. E isso afeta diretamente como a gente age perante o mundo, mas juntou o racional com o energético, que é muito a minha praia. Né? Auxiliar essas pessoas no processo de transformação para se empoderar. Não é empoderar para o outro, não é empoderar para alguém, para a família, para o Papa. É se empoderar, se tomar de si, se tomar do ser divino que habita dentro de você. E é Que isso lindo. que eu tenho para falar hoje, eu acho. Acho que falei demais Bom, já. antes de falar sobre mim, eu quero falar pro pessoal, que eu vi que chegou um pessoal depois, né? Então, gente, esse aqui é o Happy Hour das Galáxias. É um projeto novo que a gente está criando. Nós três aqui, mais duas terapeutas lindas, a Marcia e a Priscila, né? Que para não ficar todo mundo aqui, acho que o Instagram nem deixa, né? Então a gente vai se dividindo aí, às vezes 2, 3, 4, enfim. Mas a gente tende a trazer esse projeto aqui semanalmente, né? Mas sem dia fixo, tá? Vocês vão acompanhando aí. É legal se você puder seguir os nossos perfis, porque aí você vai ficar sabendo, a gente sempre vai falar uns dias antes e trazer propostas de debates, de assuntos que possam ser contribuição, como foi hoje, né? Quem nunca sentiu raiva? E surgiu esse projeto também na questão assim que eram papos que a gente tinha entre nós e que a gente resolveu Exatamente. abrir para o público, porque muitas vezes as pessoas se sentiam sós com esses pensamentos e não tinham com quem compartilhar. A gente E tinha aí a gente a nossa panelinha, né? Mas a panelinha podia ser contribuição. isso aí. Pode continuar. Desculpa, Carol, te interrompi. Imagina. Mas assim, eu não escolhi a terapia. Eu falo que a terapia me escolheu e quando eu olhei em volta, eu estava terapeuta. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada à religião, e aí religião mesmo, né? Com uma fé muito viva, então eu sempre tive muito forte em mim essa questão da espiritualidade. Mas, até então, até poucos anos atrás, o que eu conhecia era a espiritualidade voltada apenas à doutrina da religião que eu seguia, né?